Fala pessoal, meus alunos estão me pedindo para eu gravar um vídeo falando sobre fluxograma. Eu basicamente vou utilizar um estudo de caso que já caiu numa das minhas provas. É esse estudo de caso que está aí na tela. Eu não vou ler para não ficar levando muito tempo. Eu peço que vocês pausem e deem uma lida muito rapidamente nesse estudo de caso para a gente começar a fazer, tá? Bem, o fluxograma basicamente é um gráfico que é utilizado para se mapear um processo. No fluxograma é possível observar todas as etapas de um processo, todas as atividades intermediárias e os fluxos alternativos. Existem diversas notações para fluxogramas. Eu vou depois colocar, eu estou colocando agora aí na tela, uma figura que mostra todos os objetos que podem ser utilizados para a elaboração de um fluxograma. No entanto, quando o intuito é perceber se o aluno é capaz ou não de mapear um processo de negócio, você não precisa chegar a um nível de detalhe tão grande, já que seu objetivo maior é tentar avaliar, se o aluno compreendeu ou não aquele processo, sendo capaz de mapeá-lo. Então, eu só vou utilizar 3 figuras. E que 3 figuras são essas? Vou até virar a página aqui para colocar aqui para vocês. Primeira coisa que eu vou utilizar é uma estrutura como se fosse uma elipse, que é uma estrutura que vai indicar o início ou o fim do processo, tá? Sempre vou começar e terminar com uma estrutura dessa. A próxima estrutura é um retângulo. Vou pedir desculpas pela correção aqui das figuras, mas eu não vou me ater a esse tipo de detalhe não, tá? Isso daqui é uma atividade ou uma etapa do processo, ok? Em seguida, nós temos um losango, que é uma estrutura de decisão, beleza? E por fim, eu vou usar uma bolinha, que é um conector. Ao longo da elaboração do exercício, eu vou mostrar para vocês como que se utiliza cada uma dessas estruturas. Mas basicamente, repito, com apenas essas 4 figuras, é possível mapear um processo, é possível elaborar um fluxograma, tá? De forma extremamente simples, mas compreensível, beleza? Eu tenho aqui outras figuras, como vocês viram anteriormente. Eu tenho documento, tenho atraso, tenho banco de dados, tem diversas outras figuras, mas não é necessário a gente chegar nesse nível de detalhe, tá? Vamos lá. Então, nesse caso que eu coloquei para vocês na tela, eu vou, como disse, eu vou começar sempre aqui com início, tá? Vou começar sempre com uma estrutura de início, beleza? E aí a primeira atividade do processo. Eu lembro que vocês têm que mapear todas as ações que são realizadas pela empresa que realiza o processo. Então, se alguma coisa que é feita por um fornecedor, por um cliente, vocês têm que pensar o seguinte: quando o cliente está fazendo isso, o que a minha empresa faz? Por exemplo, em determinado fluxograma, eu falei de cliente chega à recepção. Você não vai colocar aqui chegar à recepção, você vai colocar recepcionar o cliente, tá? Mas vamos lá. No caso desse processo aqui, eu digo que a empresa consegue separar todos os copos. Então, é a primeira atividade. Lembro a vocês que todas as atividades aqui existentes no fluxograma tem que ter a sua nomenclatura elaborada através de um verbo no infinitivo, tá? Então, por exemplo, eu vou ter separar, eu vou ter comprar, eu vou ter vender, eu vou ter analisar, tá? Sempre no infinitivo, um verbo no infinitivo. Eu não posso colocar aqui separando, comprando, vendendo, analisando, não posso fazer isso, tá? É uma regrinha que é usual você fazer uma coisa dessa. É claro que é compreensível se você utilizar de outra forma, mas para a gente padronizar, vamos fazer dessa maneira, porque é uma boa prática no mercado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar copos. Separar copos. Essa é a primeira atividade desse processo. Separar copos, beleza? Então, retirando-lhes a sujeira. Então, separar copos. Em seguida, retirar
retirar sujeira. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para o pessoal ir acompanhando, eu vou também colocar a descrição do caso aqui na descrição, o enunciado do caso na descrição do vídeo, que vocês podem olhando o vídeo e acompanhando pela descrição, tá? Retirar sujeira. Em seguida, os copos passam por uma etapa de desinfecção, ou seja, desinfectar copos. Repito, não posso colocar aqui desinfecção. Desinfecção é um substantivo. Tem que ser um verbo no infinitivo. Desinfectar copos. Tudo bem? Perdão. Após essa etapa, os copos são avaliados por uma máquina de ultrassom. Avaliar copos. Avaliar copos. De modo a verificar se os mesmos realmente ficaram isentos de qualquer desinfecção. Caso contrário, os copos são descartados. Então aqui eu tenho uma decisão, que eu posso fazer uma coisa ou outra. Então eu vou perguntar aqui, ó, copos limpos? Copos limpos? É uma pergunta que vai ser, lembro sempre, é uma pergunta que vai ser respondida por essa atividade aqui, ok? Sempre que você tiver um fluxograma, a pergunta, a decisão, tem que ser respondida pela atividade imediatamente anterior a ela. Isso é uma boa regra para você não errar isso, tá? Sempre que vocês colocarem uma pergunta, por exemplo, apenas com a desinfecção dos copos, eu não consigo saber se eles estão limpos ou não. Eu preciso desinfectar e depois os avaliar. Após a avaliação, eu consigo atestar se eles estão limpos ou não. Então, diz lá o enunciado que se eles não estiverem isentos de qualquer sujeira, eles vão ter que ser descartados. Copos limpos? Então, não descartar copos. Ok? Descartar copos. Posteriormente, os copos são pressionados e transformados numa espécie de tora. Então, se eles estiverem limpos, se sim, pressionar copos. Ok? Pressionar copos. As toras são colocadas em uma máquina trituradora. Percebam que não dá mais para vir para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha com o número 1, ok? Número 1. E aqui embaixo eu coloco número 1 e dou o segmento no fluxograma. Essa é a utilização, essa é a funcionalidade de um conector. Eu entro no 1 e eu saio do 1, ok? Então, depois de pressionar copos, eu vou triturar. Ótimo, triturei. Vamos seguindo aqui o enunciado. Após a trituração, um inspetor analisa a densidade do material. Analisar densidade. Analisar densidade. Ok? Repetindo o processo de trituração caso julgue necessário, se a densidade não estiver no nível desejado. Ou seja, vou perguntar aqui, ó, densidade correta? Densidade correta? Se ela não estiver correta, eu tenho que triturar novamente. Só que eu não posso colocar outra atividade aqui com o nome triturar. Por quê? É uma regra do fluxograma que eu não posso ter duas atividades com o mesmo nome. Eu não posso ter isso no meu fluxograma. Cada atividade tem que ter o seu nome original. Não posso ter duas atividades com o mesmo nome. Tampouco eu devo colocar aqui, ó, triturar novamente. Então, se a densidade não estiver correta, o que eu faço? Eu volto
para triturar, ok? Eu volto para triturar. Beleza, vamos seguindo. Por fim, a farinha obtida da trituração é misturada a outros resíduos de plástico. Se estiver ok, se sim, misturar farinha. Misturar farinha, beleza? Seguindo aqui, desta forma, os bancos são feitos a partir do plástico, sendo confeccionados na forma desejada. Então, ó, fazer bancos. Fazer bancos, tudo bem? Ao término da elaboração do banco, o seu formato é avaliado. Eu vou ver aqui para baixo, tá? Para não pegar aqui em cima. Avaliar formato. Avaliar formato. Comparando o produto elaborado com o layout definido. Tudo bem. Caso ocorra alguma divergência, o banco deve ser corrigido. Novamente aqui não tem espaço, vou botar aqui, ó, número 2. Número 2. E vou perguntar, banco correto? Banco correto? Tudo bem? Banco correto? Está dizendo que se não estiver correto, ou seja, se houver alguma divergência, o banco deverá ser corrigido. Então, eu vou colocar aqui, ó, se não corrigir banco. Corrigir banco, tá? Antes de ser enviado para o depósito, onde ficará armazenado. Então, se o banco estiver correto, armazenar. Aqui é não, aqui é sim. Tudo bem? E aí vamos pensar junto. Depois de armazenar, o que eu faço? Olha, depois de armazenar, acabou o fluxograma. Então, da mesma forma que eu coloquei o início, eu tenho que colocar um fim, tá? É uma boa prática ter, obviamente, apenas um início e tão óbvio quanto apenas um fim nos fluxogramas que viermos a elaborar, tá? O que a gente precisa avaliar agora? Eu não posso ter nenhuma caixinha, eu não posso ter nenhuma atividade que só tenha, que fique solta, que ela não vá para lugar nenhum. Então agora a gente tem que voltar desde o início até o fim, temos que avaliar quais são as caixinhas que estão soltas. Por exemplo, descartar copos. Eu não tenho saída nenhuma dela. E aí uma coisa importante, tá? Cada caixinha só pode ter uma saída. Se eu tiver duas saídas em uma caixinha, é porque está errado. Você tinha que ter colocado uma decisão, tá? Lembrando a vocês que isso daqui foi só uma observação que eu fiz no fluxograma. Essa marcação em vermelho, ela não existe no fluxograma, tá? Então, de novo, se eu tenho uma atividade que tem duas saídas, essas duas saídas têm que ser representadas através de uma decisão. Outra situação, percebam que essa decisão, eu sempre pergunto para o lado positivo. Também não é, se eu perguntar para o lado negativo está errado? Não, não está errado. Mas é uma boa prática também você sempre perguntar para o lado positivo. Copos limpos, densidade correta, banco correto. Porque aí o que vai acontecer? A resposta sim, você já vai condicionar que é para o fluxo correto do processo. Sempre que for respondido a uma decisão dessa, for respondida através da resposta sim, você já sabe que deu tudo certo. Então, eu sempre faço as perguntas de forma positiva. Outra situação que vocês podem ver é que o sim está para cima e o não está para baixo. Poxa, é sempre para baixo o não e o sim para cima? Não necessariamente. Mas uma vez que o primeiro foi para cima, o primeiro sim foi para cima, todos os demais eu também coloco por uma questão de padronização, tá? Então vamos lá. Depois de descartar copos, o que eu faço? Eu faço mais alguma coisa aqui? Não. Então eu venho para o fim. Como não dá para cortar a linha por aqui vindo para o fim, eu vou colocar um conector, vou botar aqui, ó, número 3, e agora aqui, ó, do 3 eu subo, ok? Depois de corrigir banco, o que eu faço? Eu vou para o fim? Não, depois do banco ser corrigido, ele é armazenado.
Assim, acabamos de elaborar todo o fluxograma. Repito, um início, um fim, os conectores quando não der mais para fazer no seu caderno ou na prova. Conector também para não cortar linha, fica um layout fica ruim se você estiver cortando linha. Usar sempre verbos no infinitivo, ok? E nunca repetir atividades, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, coloquem aí que eu respondo para vocês. Forte abraço!